Hoje vamos falar de venda e pontos de realização em Bitcoin, Altcoin e Ethereum principalmente. E a gente vai ver os principais pontos que a gente precisa já estar se programando para começar a vender as nossas criptomoedas. Isso mesmo, a gente já precisa ficar atento a isso e criar um plano à medida que o Bitcoin vem se movimentando e chegando perto de um ponto de decisão. Hoje o Bitcoin chegou em um ponto de decisão. Pro decorrer dessa semana o Bitcoin vai decidir se ele vai corrigir até 52, 55 mil ou se ele vai subir até as regiões de 68 a 70 mil. A gente vai falar sobre isso também. E eu também quero estar te mostrando alguns pontos onde eu pretendo começar a realizar as minhas altcoins e principalmente Ethereum, tá bom? Enfim, vamos lá para análise, que primeiro eu preciso te mostrar o Bitcoin. Não adianta, todas as vezes que a gente falar de criptomoeda, compra ou realização, precisamos observar o Bitcoin, e hoje a gente vai observar o Bitcoin ter como base preço e data. É importante a gente estar observando esses dois aspectos. O preço que a gente vai realizar e também a data aproximada que a gente vai realizar Bitcoin e altcoin. Não adianta a gente começar a realizar Bitcoin em novembro e realizar altcoin só em fevereiro, março de 2025. Por quê? O Bitcoin e as altcoins vai andar na mesma direção, em proporções diferentes, obviamente, mas na mesma direção. Se a gente tem Bitcoin subindo, a gente vai ter altcoin subindo também. Proporção diferente, mas na mesma direção. Se a gente tem Bitcoin caindo, a gente vai ter altcoin caindo também em diferentes proporções, dependendo de como vai estar a dominância no momento. Mas é importante a gente ter as mesmas estratégias para Bitcoin e altcoin em compra e em realização, tá bom? E na minha concepção, na minha análise, que já mostrei aqui para vocês, já mostrei os pontos de realização aqui para Bitcoin, eu acredito que Bitcoin pode vir a 110 mil dólares por unidade ainda esse ano. Tá bom? Acredito que ele pode vir se movimentando, decidir a partir do rompimento dessa bandeira que ele está formando aqui, e a partir do rompimento dessa bandeira, a gente tem uma projeção que pode chegar a 110 mil dólares aproximadamente, tá? E essa é uma projeção de todo esse movimento que a gente teve cá atrás, tá, pessoal? A gente teve todo esse movimento, uma lateralização, o preço segurou aqui nessa região, nessa linha de tendência de alta, e quando a gente pega essa projeção de fundo de 28 mil a 73 mil, a gente tem uma projeção final lá em 165 mil. Só que isso é uma projeção final de todo esse movimento. A projeção de 110 mil é uma projeção de mastro, tá? O mastro dessa bandeira aqui dá uma projeção de aproximadamente 110 mil dólares por unidade. Então a gente tem aqui nossa primeira projeção para realização, para as primeiras realizações. Ou seja, o alvo da formação dessa bandeira aqui no semanal tá em 110 mil dólares por unidade, onde eu, Luiz, vou começar a realizar Bitcoin, tá bom? Então, para o decorrer desse ano, a gente pode ter ali uma projeção de até 110 mil dólares por unidade no Bitcoin. Isso para o decorrer desse ano, até finalzinho do ano ali, chegando novembro, dezembro, isso pode acontecer, tá? Agora, uma projeção macro, onde o preço pode chegar a 150, 160, 170, aí é projeção para 2025, janeiro, fevereiro, março de 2025. Acredito que até primeiro trimestre de 2025 a gente tem essas projeções, mas isso vai ficar para as próximas realizações. O foco de hoje é mostrar as primeiras realizações. Então, eu já vou deixar marcado aqui no meu gráfico um alvo de 110 mil dólares para vender Bitcoin. Luiz, quanto de Bitcoin você vai vender? Bom, isso vai depender do momento. Bitcoin chegou a 110 mil dólares por unidade. O que está acontecendo que fez o Bitcoin chegar a 110 mil dólares por unidade? A gente teve uma compra massiva de institucional, a gente tem baleias entrando constante e consistentemente, a gente tem compras, a gente tem isenção de vendedores. O que está acontecendo no momento? Se é algo muito positivo, eu vou realizar ali de 30% a 50%. Tá bom? Então chega ali a 50% de realização nessa região. Se foi uma projeção de todo esse movimento, mas chegou em 110 mil, a gente viu ali uma saída de baleias, a gente viu ali que institucional não está tão interessado em estar comprando nessa região, então a gente só tem participação pública ou as sardinhas levando o preço para 110 mil, ou possivelmente ultrapassando, então a gente realiza um pouco mais. Isso vai depender do momento, tá bom? Então, chegando nessa região aqui de 110 mil, eu vou trazer um vídeo mostrando para você a minha venda, por que realizei e a quantidade que realizei, tá? Então é importante você estar seguindo o canal aqui para quando eu começar a realizar, eu estar mostrando para você e você passe a acompanhar os vídeos de realização também. Assim,
como trouxe os vídeos de compra lá nos anos onde a gente tinha Bitcoin em base, onde a gente tinha Bitcoin 16, a 18, 20, 25, 30 mil, foram todos pontos de compra e passei aqui para vocês, Bitcoin e altcoin. Agora a gente já começa a falar de realização, tá bom? Então, primeira realização para Bitcoin aqui nessa região de 110 mil aproximadamente. Se para o decorrer desse ano a gente vai realizar Bitcoin, precisamos realizar também altcoin. Em proporção diferente, isso vai depender de dominância. Porque se Bitcoin estiver perdendo muita dominância, se altcoin estiver ganhando muita dominância, automaticamente as nossas realizações em altcoin vai ser em uma proporção menor do que a realização de Bitcoin, tá bom? Então isso vai depender do momento. Quando chegar lá em 110 mil, a gente vai ver o momento, o que está acontecendo, a gente vai ver dominância, a gente vai ver quem está comprando, o que está fazendo o preço subir tanto, e a partir daí a gente determina a proporção. Se vai ser 40%, 50% ou até mesmo 70%, isso vai depender do momento. Então, a gente vai realizar, a gente sabe que a gente vai ter realização aqui e no momento a gente vai analisar para saber se vai ser muito ou se vai ser pouco essa realização, tá bom? E a altcoin que eu pretendo estar realizando no mesmo momento é o Ethereum. E na minha opinião e na minha análise também, a gente tem uma projeção aqui de Ethereum a 7.200 dólares. Quando o Bitcoin estiver chegando naquela região ali de 100 mil dólares aproximadamente, a gente vai ter o Ethereum a aproximadamente 7 mil dólares, rompendo a alta máxima histórica e formando uma nova alta máxima histórica aqui nessa região de 7 mil dólares. A princípio, a gente pode ter um alvo de curto prazo aqui no Ethereum em 4 mil dólares. Vai ser um alvo onde pode ser rompido, o preço pode segurar um pouco, como a gente tem essa projeção aqui. Depois, alvo lá em cima, rompendo a alta máxima histórica de 4.700 dólares, chegando a 5 mil dólares, que é a projeção desse mastro. Depois a gente vai ter a nossa primeira realização de spot. Isso é realização de spot, tá, pessoal? Realização das nossas compras. A gente que comprou quando estava lá em fundo, 1.700, 1.500, 1.300 dólares. A gente já começa a realizar aqui em 7 mil dólares. Eu, Luiz, vou começar a realizar aqui em 7 mil dólares. Depois a gente vai ter os próximos alvos lá em cima. 13 mil, 14 mil, 15 mil dólares, mas isso vai ficar para o momento que estiver acontecendo aqui essa valorização até 7 mil. Então, eu começo a realizar uma parte em 7 mil e vou deixar uma parte para realizar quando a gente tiver uma extensão ainda maior. Aí você fala assim para mim, Luiz, mas tem muita gente falando que Ethereum pode ir para 20 mil dólares, muita gente falando que Ethereum pode ir para 15 mil dólares. Eu não vou esperar isso acontecer. Eu não vou esperar um preço extremo, porque 20 mil dólares é um preço extremo. É muito dinheiro que precisa entrar para Ethereum chegar a 20 mil dólares. Eu não vou esperar Ethereum a 20 mil dólares, a 15 mil dólares para começar a realizar. Por quê? Muita gente vai esperar 20 mil dólares. Por exemplo, o Ethereum sobe até 19.500, chega em um platô de resistência muito forte, porque 20 mil vai estar todo mundo esperando. Parte da galera começa a realizar antes. Então, chegando a 19.500, o preço começa a voltar. Só que nisso que o preço começa a voltar, o Bitcoin encontra uma resistência forte, um topo macro e começa a inverter a tendência para um bear market. Bear market vai acontecer, tá? Não adianta, não existe alta infinita, não existe alta sem correção. Começando ali um ciclo de baixa, Ethereum chegou no topo de 19.500, eu deixei de realizar porque eu queria realizar 20 mil redondo, o preço exato. Então, o preço começa a cair, o Ethereum volta a, por exemplo, 3 mil dólares, 2 mil dólares. Eu deixei de colocar lucro no bolso porque eu esperei um preço extremo. Não compensa esperar um preço extremo. Qual que é a diferença de realizar 15 mil para realizar a 20 mil? A gente está falando de uma valorização de 20% de diferença, enquanto a gente já está fazendo quase 1.000% na carteira. Então não compensa. Compensa já realizar, deixar de lado esses 20, 30, 40% que seja e colocar lucro no bolso. Realizar, colocar 700, 500 ou 1000% que seja no bolso, tá bom? Então não compensa você esperar por um preço extremo. Então a gente já começa a fazer as nossas marcações de primeira realização. 7 mil, primeira realização. 9 mil, primeira realização. 12 mil, mais realização. Então assim, a gente tem a primeira, depois a gente vai ter a segunda, a terceira, a quarta, quinta e assim a gente vai subindo as nossas realizações parcialmente. Mas o foco agora é só a primeira. Se atenha à primeira realização que vai estar aqui em 7 mil dólares. Por que eu estou falando de primeira realização? Olha só, de onde o preço está atualmente até a nossa primeira realização, a gente fala só de 140%. Então, 140% nas altcoins, a gente fala de valorização de 4, 5 semanas, um mês, no máximo 2 meses. Então,
pode começar a partir de hoje uma valorização no Bitcoin e nas altcoins, não que vá acontecer, tá? Só estou te dando um exemplo. E daqui 1 mês e meio o preço começa a subir. Se você não tem um plano, quando o preço chegar a $7.000, você vai ter deixado de colocar lucro no bolso porque você não criou um plano lá atrás, há 1 mês e meio antes. Então a gente já começa a criar esses planos, tá bom? Aqui já está demarcado como a minha primeira realização em Ethereum. Observe, a gente já está começando a falar de realização, tá? Se você está com medo de comprar ou está vendendo nesse momento, fique atento. Por quê? A gente está falando sobre a possibilidade de valorização no Bitcoin, possibilidade de valorização nas altcoins e lucro muito em breve. Isso pode acontecer, não que vai, tá? Se eu tivesse certeza que isso fosse acontecer, eu colocaria todo o meu dinheiro aqui, 100%, 101% do meu dinheiro aqui e ficaria esperando o Ethereum subir. Não é assim, tá? Por isso que a gente diversifica, a gente tem estratégias, tá bom? Mas acredito que sim, isso pode acontecer nos próximos meses. E aqui está a minha primeira realização em spot, tá bom? Quando a gente fala de demais altcoins, altcoin que está em fundo, altcoin que está muito longe de alta máxima histórica, como por exemplo o DOT. O DOT está muito longe de alta máxima histórica, aproximadamente 700% de alta máxima histórica. O DOT eu pretendo começar a realizar as minhas operações, isso trade, aqui em alta máxima histórica. Por quê? Se o DOT, ou se por exemplo o Ethereum começar a subir, bate a alta máxima histórica, o DOT ele também vai ser impulsionado até a alta máxima histórica. A maioria das outras altcoins vai ser impulsionada até a alta máxima histórica. Então não compensa começar a realizar o DOT aqui em 14 e lucrando apenas 150 mil, enquanto eu posso pegar 3 milhões aqui em cima. Então eu vou começar a fazer as minhas primeiras realizações em alta máxima histórica. Realizando em alta máxima histórica, eu começo a pôr no bolso um lucro mais expressivo. Tá bom? Então, eu vou começar a realizar aqui em alta máxima histórica as minhas operações de trade, operações de spot. Aí a gente vai analisar, vai ver onde que o preço do DOT está quando o Ethereum chegar aqui em $7.000. O DOT pode estar lá em cima em 80, 85 dólares, beleza. Aí a gente começa a realizar spot também, porque a gente já está fazendo um lucro violento aqui no DOT também. Então, a gente já começa a realizar as nossas operações em DOT e em demais altcoins, tá bom? Então, o vídeo de hoje é isso, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês alguns pontos de realização em Bitcoin e altcoin também. Ethereum, DOT e as outras altcoins seguem no mesmo raciocínio. Se a gente está realizando Ethereum, a gente vai realizar também parte das outras altcoins. Só que tem algumas em específico, como por exemplo, algumas altcoins de inteligência artificial, algumas altcoins pequenas, que é a aposta que a gente está pegando e acreditando em valorização de 5, 6, 7 mil %. Essas altcoins tem uma concepção à parte, porque isso vai depender do momento, se a gente vai estar em hype para aquele nicho ou não, como por exemplo inteligência artificial. Aí a realização vai mudar. A realização vai ser diferente porque a gente vai surfar o hype, porque o hype vai subir independente do que está acontecendo com os outros segmentos. Então a gente surfa um pouco mais o hype, aquelas altcoins que vai estar em hype, tá bom? Então vai ser uma realização à parte. E se você não me acompanha, segue aqui porque essas altcoins eu vou estar publicando as minhas realizações à medida que eu vou realizando, tá? Então eu vou realizando, vou mostrando em vídeo para vocês assim como eu fiz as compras. Eu vim comprando, fui publicando em vídeo aqui para vocês as altcoins que eu estava comprando. Agora, em momento de realização ou quando chegar no momento de realização, eu vou fazer a mesma coisa. Para você não perder o ponto de estar realizando essas altcoins pequenas, se inscreve aí, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá? Se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui!